Qualquer pessoa que observar com atenção algum canteiro, jardim ou horta, seja no campo ou na cidade, perceberá a riqueza de plantas que nascem sozinhas, nativas ou espontâneas. O que poucos sabem é que muitas dessas plantas são comestíveis e apresentam índices nutricionais ou superiores às hortaliças, raízes e frutos que estamos habituados a comer. São as chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. O que será isso? É o nosso tema de hoje no Opinião Livre. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Ana Glória, médica especializada em cirurgia geral, ginecologia e atuando na área de medicina integrada com foco em longevidade. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Vamos conhecer o que são esses PANCs. PANCs são plantas alimentícias não convencionais. Esse termo foi dado pelo biólogo Valdeci Ferreira, ele é professor também, em 2008. Então é uma coisa até que recente, tem uns 10 anos. E essas plantas alimentícias não convencionais, nossas avós, para elas, não eram não convencionais. Nossas avós, nossas bisavós, elas já utilizavam. O pessoal do campo, o pessoal mais antigos, eles já utilizavam esses tipos de plantas como alimentos. O que acontece é que essa memória cultural alimentícia foi se perdendo com o tempo e foi sendo introduzida na nossa alimentação com o passar do tempo alimentos importados, então alimentos que não são nativos do Brasil. As PANCs, elas são nativas do Brasil. Nós temos 10% de todas as plantas nativas do Brasil, 10% de todas as plantas, 10% são alimentícias. Olha, ou seja, bastante, mais de 3 mil plantas que poderiam ser administradas, introduzidas na nossa alimentação e nós não desconhecemos o fato. Então, são esquecidas, elas são desprezadas. São desprezadas, elas são inclusive chamadas às vezes de ervas daninhas e elas têm um alto poder, um valor nutricional, alimentício para a nossa saúde. Quer dizer que muita gente está arrancando dos jardins coisas que deveriam até utilizar. Por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento. Geralmente, as plantas, as PANCs, né, elas têm um valor nutricional tão alto que elas possuem proteínas que podem fazer substituição a muitos alimentos, por exemplo, a soja, que hoje é transgênica, então tem várias controvérsias em relação a comer ou não comer, né, diferentemente da soja orgânica. Então, as plantas, as PANCs especificamente, elas têm um valor de proteína tão alto que pode até ser uma nova forma de pensar para quem está querendo aderir ao vegetarianismo, para quem está querendo deixar de comer tanta carne, não ser vegetariano, talvez, mas que fala, não, vou começar a reduzir meu consumo de carne. Então, ela começa já, se ela começar a aprender a utilizar as PANCs, ela pode ir por esse caminho muito tranquilamente, sem alterar o valor nutricional da alimentação dela. Como que a gente aprende a utilizar as PANCs? Já que você já falou nisso, quer dizer, aonde a gente acha as PANCs? As PANCs estão em qualquer lugar. Se você passar na rua agora, nós descemos lá embaixo e começar a olhar, ela nasce às vezes até como num cantinho de cimento que nasceu. O grande diferencial das PANCs e das alimentícias comuns é que elas não precisam de solo fértil, elas não precisam de alto custo de plantio. Então, os agricultores estão começando a aprender que nas áreas que eles não conseguem cultivar nada, ou que eles consideravam antigamente não férteis, na verdade, as PANCs se dão muito bem, porque elas são de fácil manejo. E como elas agora estão começando a ter um interesse público até, né? Os médicos começaram a se interessar, os governos começaram a se interessar, então alguns pequenos agricultores estão começando a adquirir novamente essa cultura, resgatar essa cultura, essa informação alimentar das pessoas que conheciam, mas realmente muitas já foram perdidas.
né? Muitas plantas eram consideradas comestíveis e agora a gente já nem sabe que são mais. Como adquirir esse conhecimento? Tem que começar a procurar de novo, a procurar o conhecimento. Hoje você entra na internet, a informação é de fácil acesso a todos e começa a perguntar também para sua avó, para sua tia, para aquele pessoal que conhece. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar punks, eu falava, mãe, o que é caruru, por exemplo? Aí ela vinha e falava, olha, isso aqui é caruru, ó, tem aqui no nosso jardim, a gente acha que é mato, mas tá aqui, ó. Então, o que é taioba, o que é serralha, o que é dente de leão? Tem muita gente que tem dente de leão em casa, assim, também arranca achando que é mato. Ou a capuchinha, tem como ornamento de flor, que é uma flor linda. Então, as pessoas desconhecem que são plantas que ela pode tirar dali do vaso dela, se ela mora em apartamento, e pôr na cozinha dela, com um alto valor nutricional. Isso é coisa de gente interior, né? É, eu moro num lugar que eu tenho um parque dentro, né? Eu fui passear com a mamãe e ela falava, olha, pé disso, olha essa plantinha, não sei o quê. Isso é coisa de gente que está acostumada e cresceu com isso. Exatamente. No mundo de hoje é difícil a gente reconhecer as punks, não é não? É muito difícil. É muito difícil, por isso que esse conhecimento se perdeu. Porque a gente se alimenta daquilo que a gente conhece, daquilo que nos foi ensinado. A gente tem todo um aprendizado alimentar. Inclusive, nas minhas pacientes no consultório, eu falo assim, olha, cuidado com o que você come, porque está ensinando para o teu filho. Cuidado com o uso de refrigerantes, de coisas que fazem mal, carnes processadas, né? Muitos embutidos, porque isso é aprendizagem que você vai passar para os seus filhos. Se você nunca comeu caruru, como é que você vai comer? E caruru, não estou falando prato baiano, estou falando da planta que chama caruru, que ela vem da família. Nós estamos falando especificamente da amaranthus, mas nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Né? Isso. Eu estava vendo que são 3.000 espécies de plantas alimentícias no Brasil. Mais de 3.000. O que quer dizer isso? 4, como eu disse, de todas as plantas que são catalogadas no Brasil, 10% são punks. Então, 10% significa mais ou menos de 3 a 5 mil plantas que a gente poderia estar comendo e a gente ignora. E num país que nós temos uma muitos carência focos alimentar muito grande. Carência alimentar, fome, quer dizer... Muita fome. Até muito da fome mundial, porque assim, o que é punk? Punk não tem, o que é punk para você pode não ser para mim. Se eu conhecer e se eu consumir ela todo dia, ela não é não comestível para mim, né? Ela não é não consumida, aliás, né? Ela é comestível, então para mim é consumida todo dia. Se eu consumir, por exemplo, Minas Gerais, ela consome taioba. Então para ela punk, a taioba não é punk. Não é punk. Porque ela consome. É um prato tradicional de certas regiões de Minas Gerais. Tem muito a ver com a cultura, né, dos lugares. Exatamente, é cultural. Você tem que mudar paradigmas, você tem que resgatar a cultura. Punk é uma excelente postura de pensamento nutricional para a população, mas você tem que mudar a cultura da população, você tem que mudar os hábitos alimentares, você tem que mudar a forma como os agricultores, os varejistas, né, os distribuidores se posicionam em relação àquelas punks. Você tem que mudar toda a cultura. E a gente está, por exemplo, a gente está dividindo então a alimentação em comestíveis e não comestíveis. Não, comestíveis não. Todos são comestíveis. Todos são comestíveis. Conhecidos ou não conhecidos. Tá. Que é isso que realmente... Não consumidas. O C é de não consumidas. Todas são comestíveis. Tá. As punks, todas são comestíveis. Elas não são consumidas porque se perdeu a cultura de comê-las. E o nosso país, no geral, é muito rico. Muito rico. Absurdamente. É o país Você mais fez rico uma em comparação, punks. isso que eu ia falar, nos outros países. Porque a gente acabou absorvendo culturas de muitos países, da Itália, de Portugal. Nossa população ela é muito diversificada. A gente foi pegando a cultura árabe, a cultura japonesa, a cultura americana, a cultura italiana, europeia. E a gente acabou comendo comidas que eles gostavam, não que a gente gostava. A gente desconheceu muitas comidas que poderiam ser... Por exemplo, o açaí foi resgatado há pouco tempo, né? O açaí. Agora a gente virou uma planta consumida regularmente, mas ninguém conhecia açaí. Então, ela era uma punk para nós aqui paulistas, mas ela era uma planta normal, alimentícia, consumível regularmente lá na região. Entendeu? Então, por isso que o termo punk depende do local, porque o ideal é que o local
que aquela planta se adapta bem, que ela seja uma planta consumida regularmente. Então, ela deixa de ser uma punk, que é uma planta alimentícia não consumida regularmente. E quando fala convencional, então você já explicou que é convencional o fato é consumida. de viver aquela planta, ela ser conhecida pela região onde está. Ela precisa ser consumida. Por exemplo, vamos falar a beterraba. A beterraba é uma planta consumida. Todo mundo conhece, você encontra em qualquer supermercado, você encontra em qualquer feira, não é verdade? Agora, vai procurar taioba, vai procurar caruru, vai procurar serralha, caputinha, dente de leão, você não acha em qualquer lugar. Tem lugares até que hoje você já está começando a achar serralha, taioba, mas você não acha, a maioria você não acha. Mas você sabe que agora com essa... Eu estou sentindo uma evolução no sentido de alimentação, na parte de nutrologia. As pessoas estão muito mais preocupadas com a alimentação. E elas estão pesquisando isso, exatamente, né? Então, cada importante. vez mais, nós estamos vivendo em São Paulo. A era da informação, nós estamos vivendo a era da informação. Então, se você tem a informação, aí você precisa usar essa informação e transformar ela em conhecimento. E esse conhecimento, muitas vezes, você tem que procurar nos mais velhos. Porque é isso que tem muitas faculdades, muitas instituições educacionais que estão resgatando, junto a raizeiros, junto à população que conhecia aquele alimento. O raizeiro é o que quê? ele foi esquecido. Raizeiros são pessoas que conhecem o poder das plantas na área medicinal. Olha que legal. Né? Isso é legal. Então, aí o que você está dizendo é o seguinte, que dependendo da cultura e do lugar onde você está, as pessoas, até como uma saúde pública, já estão se preocupando em colocar um raizeiro ou alguém que saiba para explicar para a população, olha, não joga isso fora, você está passando fome, mas você não precisa passar fome, porque aqui tem comida para você. Olha aqui tem um valor nutricional importante, você está achando que é erva daninha. E ensinando os pequenos agricultores que, olha, nas áreas que não nasce nada, nasce as punks, porque ela é nativa da região. Então, a punk, na verdade, a gente tem que enxergar ela como uma coisa local. Ela pode até se transformar como a taioba. Hoje você já encontra em algumas feiras, em algumas hortes, que são mais ligadas na parte nutricional, mais assim, com uma postura mais orgânica, tal, você encontra. Mas, em geral, ela é a punk, você não encontra em lugar nenhum. Você encontra no seu jardim, naquele vasinho que você plantou. Entendeu? Então, mas ela nasce? Ela nasce. Ela nasce, ela é nativa. Você não precisa jogar não, ela é nativa. Então, o que eles estão querendo fazer? Fazer plantações para que você possa expandir essa planta a partir do momento que a planta alimentícia ela é comercializada, ela é cultivada a nível de agricultores, ela deixa de ser uma punk, ela vira um alimento convencional. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto. Até já. É difícil esse Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Estamos de volta, hoje falando sobre as punks. A doutora Ana Glória está aqui tirando as nossas dúvidas em relação a uma alimentação que muitas vezes, né, as nossas avós conheciam e ficam perdidas aí, às vezes numa horta, num jardim, e as pessoas nem sabem que essas comidas, essas plantas são boas para a gente, no sentido de proteína, enfim. No final do primeiro bloco, você estava falando sobre a taioba, né? Que é muito usada. Mas tem a taioba brava, né? Ela é tóxica. Como é que a gente sabe? Como é que a gente reconhece a taioba e para que serve a taioba? Na verdade, a taioba, ela não pode ser consumida crua. Por isso que tem que conhecer. Tóxica, não é? Ela é tóxica. Mas a taioba, ela tem que ser cozida. A partir do momento que você cozinhou ela perde toda a toxina e ela é altamente nutritiva. Ela é riquíssima em vitamina A, então ela é boa para a visão, para a pele, para o cabelo. Ela tem um fator nutricional bastante interessante, ela tem várias vitaminas e vários sais minerais. E ela pode ser preparada, e ela é muito saborosa. É a grande vantagem dela. Ela pode ser preparada... Mas não é um tempero. Não, ela é comida mesmo. Ela é como uma folha de couve. Ela é grande. Você pode fazer, ou como uma folha de repolho, você pode fazer charutinhos de taioba.
e prepará-la igual você faz com charuto de uva ou charuto de repolho. Você pode fazer ela picadinha. Sempre você tem que cozinhar ela antes de começar o preparo. Por causa da toxina que ela tem. Não é que ela vai matar, mas ela vai fazer mal. Então, a taioba, você tem que cozinhá-la. Tem várias plantas convencionais, por exemplo, o espinafre, que você não deve comer cru. Porque ele tem uma substância que faz mal. Não pode comer cru? Não, você tem que cozinhá-lo antes. Eu tem que dar uma cru na salada. Não coma mais. Ele tem a mesma substância da taioba, bem próxima. Então, tem algumas substâncias, algumas plantas que a gente tem que cozinhá-las para consumi-las. Olha, eu comendo espinafre. Espinafre eu como sempre na minha salada. A taioba é a mesma coisa, você tem que cozinhar, jogar água fora e depois você vai... O feijão, o certo é sempre você deixar ele de molho de um dia para o outro, porque ele tem o ácido fítico. Feijão, lentilha, ervilha. Então, você tem que deixar de molho e jogar fora aquela água, porque ela faz mal. Olha. Então, a gente tem que saber preparar o alimento para poder absorver o melhor dele. Gente, meu espinafre. A taioba tem pratos maravilhosos. Você pode fazer omelete de taioba, mas eu mesma, eu estou experimentando todas as punks, é verdade. A taioba eu fiz um charutinho, né? E por dentro eu recheei com quinoa. Eu fiz o arroz. A quinoa é muito parecida com arroz. Então eu fiz um recheado de quinoa com com chia, com um monte de coisa e coloquei cenoura, palmito, tomate. Ficou show de bola. Sensacional. E a caxi? Assim que fala? Caxi, abóbora ou abóbora caxi. Ela também é bastante conhecida no interior. Ela deve ser... Mas é de que região, você sabe? Ela dá em quase todo o Brasil. Tudo, tá. Mas assim, no interior mesmo de São Paulo você encontra bastante. Tá? Mas você pode... em Minas Gerais você encontra no Sudeste de bastante forma. E assim, você tem que comprar... O caxi é a mesma aquelas coisas que eles fazem cuia, porque quando ela envelhece, ela fica dura. E eles os índios usavam para beber água, né? Eles consumiam. E o caxi tem a flor, igual tem a flor da abóbora que a gente consome, tem a flor do caxi que a gente consome também. Então, o caxi a gente tem que pegar ele na horta, ou então se a gente for comprar, porque hoje já encontra também em algumas feiras, ele já é colhido bem verdinho e macio, ainda não muito... porque ele não pode estar duro. E aí você usa ele como abóbora mesmo. Você descasca, tira a casca mais grossa, depois você picota ele, né? Faz ele picadinho, e aí com cebola, alho, bem refogadinho, cheiro verde, fica uma delícia. A flor do caxi, ou você pode usar em purê, fazer em purê, até bolo de caxi, eu fiz e fica muito bom. E você pode fazer também a folha. A flor do caxi, ele é como a flor da abóbora, ele é altamente nutricional, né? Então, você pode utilizar ele. Ele é um excelente anti-envelhecimento. Caxi. O caxi. E a flor principalmente. E você pode fazer ele refogadinho, ou fazer, picotar ele, colocar num refogado, uma salada, né? Esse você pode comer cru. Que chique! A flor do caxi você pode comer. Tem uma aqui que chama beldroega, é isso? Beldroega. Beldroega. Nossa, eu nunca ouvi falar. Nossa, a beldroega você já viu de monte, com certeza, porque ela reveste e o pessoal usa como decoração. Quando eu passo, agora eu tenho vontade de arrancar. Pura falta de conhecimento das pessoas. Não é. É que ela realmente é muito bonita. Ela reveste muros e tal. Você conhece. Só que assim, você não acredita. Ela tem mais valor nutricional do que o espinafre. Ela é muito similar a propriedades dela com o espinafre. Você vê, se às vezes você paga caro o espinafre, você podia estar arrancando por aí. Arrancando. Eu vou começar Mas a prestar atenção. Tudo quanto é lugar, é só conhecê-la, tá? A beldroega também é a mesma, você não precisa cozinhá-la, ela não é tóxica. E ela tem um alto valor nutricional. E ela, como espinafre, ela também compõe a massa muscular da gente. Então, para quem faz atividade física, é legal, né? Você refoga ela, também pode pôr em omelete, pode bater no suco verde, pode fazer sopa com ela, fazer uma sopa de feijão e colocar, sopa de legumes. Ela é super versátil. Ela também é saborosa. E ela deixa um gosto bem assim... Ela não é o mesmo gosto do espinafre, mas ela deixa um gosto de legume, de verdura mesmo no alimento. É bem legal. Fazer bolinho de beldroega. Ai, meu Deus. Ela é para quem está na fase da menopausa, ela é excelente para osteoporose também. Beldroega. Beldroega. Mas a gente não vai, por exemplo, eu não vou no supermercado, você por não favor, consegue eu queria encontrar. beldroega. Você consegue caxi, consegue taioba.
as punks, as plantas alimentícias não convencionais, né? Ou elas não são fáceis de ser encontradas, por isso que o legal é ter em casa. Hoje você pode começar a montar, se você mora em casa, faz uma hortinha, porque ela nasce em tudo que é lugar. Né, se ela for da região. Então, procurar qual é o dever de casa hoje das pessoas que estão assistindo o nosso programa. Então, pesquisa qual é a planta alimentícia não convencional da sua região. Pega um vasinho, mora em apartamento, põe lá no vasinho. Ó, caruru dá em tudo que é lugar, isso eu sei. Caruru, fala um pouquinho do caruru. Caruru é primo... É praga, né? É primo da quinoa. E quinoa é riquíssima em proteínas, em tudo que é sais minerais, vitaminas. Quinoa é show de bola. Só que quinoa vem de outro país e a gente tem nativo aqui o nosso caruru. Ele, se você reparar, se você andar na rua, você vai ver, é um matinho que ele dá um haste assim, com um monte de sementinhas na ponta. Depois tem umas fotos para mostrar. E você pode usar as folhas e fazer da mesma forma como eu falei a beldurega, pode refogar, pode comer crua, pode fazer suco, pode fazer salada, bolinho, o que você quiser, né, omelete, e você usa a haste dele para fazer semente, pôr no pão, para bater também no suco. Ele é riquíssimo em proteínas. Nossa, eu tô impressionada. É muito gostoso, o caruru é saborosíssimo. Eu já fiz também bolos com ele, já fiz sopa, já fiz omelete, e minha mãe que me ensinou o que era caruru. Então, isso que eu tô falando, é coisa de mãe. A minha mãe está me ensinando tudo. Alguém que com certeza você conhece na sua casa, chega para ele mais velho, precisa ter um pouco mais de idade, chega lá e fala assim, sabe reconhecer para mim? O que é tal planta, veja qual, entra na internet. Vê a carinha lá, né? Punk, planta alimentícia não convencional. Vai lá, pergunta o que é da região, aí vai perguntar pro avô, pro tio, vai para mostrar, assim, eles te mostram, porque sempre tem alguma planta dessa perto de você. Eu vou reparar. E a tal da serralha, tem perto? Tem perto. A serralha, inclusive, você encontra, como já está mais famosa também, você encontra muitas vezes na feira, ou em horte, em supermercados, às vezes mais voltado para a parte de orgânicos. A serralha também. Ela é um excelente anti-envelhecedor, né? Ela é anti-envelhecimento, ela é riquíssima em vitaminas, sais minerais, riquíssima em vitamina A, também é boa para os olhos. E ela também, a gente come que nem a rúcula. Ela tem um gostinho bem legal. Aí dá para colocar na salada mesmo. Na salada, todas as outras dão. Tá. Mas ela tem a cara da rúcula. Ou da chicória, ela é muito parecida com a chicória, com a rúcula, o gosto dela também é bem legal. E você põe em saladas, exatamente como eu falei, você pode refogar, você pode pôr em saladas, pode pôr em sucos, exatamente como você faz com as folhas verdes que vêm lá de outros países. Doutora Ana, por que as punks agora estão sendo notadas? O que aconteceu que teve esse olhar para as punks? Primeiro, ele é um alimento muito sustentável. Como eu disse, ele dá em qualquer lugar, ele não precisa de muito manejo, ele não tem um custo alto de cultivo. Então, os agricultores começaram a se interessar. Porque, vamos supor, se ele plantava cenoura, ele precisa de solo fértil, sol, vários fertilizantes. As punks não precisa de nada. Ela só precisa ser nativa da região. Né? Se ela der bem naquela região, ela dá com pouco sol, elas são plantas nativas do Brasil, então elas não precisam de muitos cuidados. Então ela é sustentável. Sim, porque qualquer pessoa pode ser alimentada. E qualquer pessoa pode cultivar e plantar. Inclusive, pequenos agricultores podem aumentar a renda dessas pequenas famílias agricultoras, que às vezes viviam só daquele produto, por exemplo, só de cenoura, só de beterraba, ou então de alface, rúcula. Eles podem diversificar o plantio deles e ter plantas para vender, alimentos para vender o ano todo. É verdade. Tá? Além disso, como eu disse no começo, e você também, o valor nutricional das punks é altíssimo. Então, a gente precisa começar a trazer alimentos mais baratos. Então, se ele é um alimento que tem um custo de plantio barato, ele é um alimento mais barato para ir para a mesa do brasileiro, daquela população. Com certeza. Então, começou a ter esse interesse, porque ele é altamente sustentável, ele é um alimento barato, ecologicamente correto, porque você não precisa desmatar para plantar, ele é nativo, então você não destrói a fauna, você não destrói a
flora. Então, os animais, muitas vezes, se alimentam daquele alimento, faz parte da cadeia alimentar daquele animal silvestre, porque ele geralmente, a punk é uma planta silvestre. Então, tem inúmeras vantagens. Então, depois que o professor Valdeli Ferreira instituiu o termo punk, elas começaram a ser classificadas. E começou-se um interesse muito grande em relação a isso. Estavam Tanto esquecidas. que hoje a mídia já está focando com muito interesse as punks. Quando, graças a vocês, jornalistas, começam a divulgar um determinado alimento, ele começa a ficar visível. E aí, então, as pessoas começam a procurar. Quando ela chega numa feira e não encontra, o feirante fala, peraí, eu vou precisar começar a abastecer. Aí o feirante leva para o agricultor e começa uma cadeia de produção. Aí ela deixa de ser punk. Com certeza. Porque ela deixa de ser ela não convencional, ela começa a ser convencional, ela começa a estar na mesa dos brasileiros. É isso que a gente espera nos próximos 5 anos. Né? Que é uma questão, Ana, de realidade brasileira. Se está tudo caro, você vai hoje, você compra um pé de alface, está R$3, R$4. Exatamente. Sabe? A salada está cara. Eu fui fazer uma salada verde, uma salada outro dia, eu acho ficou muito caro. E com esse você pega ali no seu vasinho, na sua horta, ali numa boa. E tem algum Qualquer lugar serve para plantar. Tem alguma das punks que tem alguma coisa assim, no caso medicinal, de cura? Ou é mais alimentação mesmo? Não, todas as punks têm um fator medicinal bem grande associado a elas. Tanto que raizeiros, eles convergem junto para as punks. Por isso que quem estuda punks também se procura a cultura dos raizeiros. Elas têm muitas plantas, por exemplo, a gente tem inúmeras, nós estamos falando dessas 4, mas tem inúmeras, 3.000. Então, a gente tem a caputinha, que são essas flores que a gente planta no jardim, né? Nós temos o dente de leão, que é aquele... Sabe aquela plantinha que tem um haste, na ponta tem uma bolinha branca que a gente assopra, que a gente vê de monte? Aquilo lá é altamente medicinal e altamente nutritivo. A gente utiliza raiz, caule, tudo. O caule dele, do dente de leão, ele é uma raiz, desculpa, dele, a gente torra e faz um substituto do café, altamente nutritivo, sem a cafeína. Nossa! E super saboroso. E esse tipo de conhecimento que a doutora Ana está trazendo para a gente aqui, eu acho que é para a saúde pública, né? Exatamente. Porque a gente podia fazer hortas comunitárias, que algumas cidades já estão fazendo. Olha isso, orgânicas você comunitárias. Ensinar essas pessoas. Ensina e o próprio bairro vai lá e se beneficia daqueles alimentos para consumir e começar a divulgar e a disseminar a cultura alimentar. Porque, por exemplo, a gente aprende com a família. Em bairros afastados, muitas vezes, né? Quer dizer, você salva, muitas vezes, pessoas que estão morando isoladas, você salva. Alimenta e nutre. Não adianta só alimentar, tem que nutrir a criança para que ela se torne um adulto saudável. Então, nós estamos falando já de medicina pública e medicina preventiva. Muito bem. Olha, agradeço muito, viu? A sua presença aqui mais uma vez, tá, doutora? Muito obrigada. E, para você, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo Opinião Livre. Tchau. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.